vocês estão prestes a passar alguns minutos ouvindo tudo sobre uma pesquisa da Quest, o Instituto Oficial da Globo News. Vocês sempre sabem que eu trago IPEC, Quest e outras drogas de uso pesado aqui, mas eu sempre dou um disclaimer sobre essas pesquisas. E sempre que a gente trouxer alguma pesquisa no programa, já é uma prática antiga, mas sempre que a gente trouxer uma pesquisa aqui no programa, é porque ela tem uma relevância, a tal da decisão editorial. Mas essa mesma editorial vem acompanhada de um contexto, um disclaimer, que é justamente a cobrança que eu fiz nos últimos dias à Revista Oeste. Então, eu tenho o dever de explicar a vocês, antes de mostrar essa pesquisa da Quest, eu tenho o dever de explicar a vocês que a Quest é o instituto, hoje é o instituto favorito da Globo, que é um instituto do Felipe Nunes, que vocês vão ver, a gente vai passar ele aqui no programa hoje, que é praticamente o comentarista de política da Globo News. A Quest substituiu, se vocês têm nossa audiência que lembra da época, né? A Quest substituiu, não como pesquisa, como instituto de pesquisa, né? O IPEC que substituiu o Ibope, mas a Quest substituiu o papel que fazia o Ibope junto como queridinho da Globo. Então, feito isso, agora a gente pode falar de qualquer pesquisa. Agora, você sabe onde é que você está pisando. E onde é que a gente está pisando? A gente está pisando numa pesquisa que certamente tem um viés contra a gente. É importante que você saiba isso. A gente vai falar de números, de tendência aqui, mas saibam que nós estamos tratando de pessoas que têm um viés contra a direita. Significa que tudo ali está errado? Não, mas significa que pelo histórico, a gente pode olhar o histórico, a gente pode deduzir a lógica de que a Quest sempre favorece a esquerda. Ora, em outubro de 2022, pouco antes das eleições, a Quest apontava o Bolsonaro 6 pontos atrás do Lula. Nós sabemos que o resultado final, mesmo das maquininhas, foi muito diferente, com a distância entre o Lula sendo de 1,8. Eles marcavam 6. Em setembro, um mês antes, eles diziam que o Bolsonaro perderia para o Lula por 14 pontos no segundo turno. Ora, a pesquisa previu 14, Bolsonaro perdeu para Lula, wink, por 1,8. Então, vamos entrar na pesquisa Quest. Em primeiro lugar, e esse é o ponto mais interessante de todos, é que ontem nós estávamos lidando com as viúvas que queriam a candidatura do Tarcísio a qualquer custo e ainda estavam acreditando de que havia chances dessa candidatura. Mas aí o próprio dia de ontem trouxe essa pesquisa da Quest jogando um banho de água fria para essas viúvas. Porque qual era o argumento, inclusive que o Instituto lá, Fajuto, que a Oeste repercutiu, seguia? O argumento era de que o Tarcísio precisava ser o candidato no lugar do Flávio, porque ele era o único que chegava perto de derrotar o Lula. O título da reportagem que eu critiquei nesse sentido, e era uma crítica pontual, era nessa direção. Essa é a opinião de boa parte dos Faria Limers que constituem as viúvas. Não pode ser o Flávio, porque o único candidato que pode derrotar o Lula é o Tarcísio. Mas essa tese morre com a pesquisa da Quest, que é uma morte horrorosa. Porque o que a pesquisa mostrou é justamente que não há diferença estatística no posicionamento do Flávio e do Tarcísio na disputa, mesmo com todo o viés antidireita dessa pesquisa. Então ela tende a prejudicar mais o Flávio do que prejudicaria Tarcísio. O que a pesquisa mostra é que Flávio Bolsonaro é o candidato mais competitivo da direita em absolutamente todos os cenários. Está no slide 30 da apresentação da Quest. É esse que eu estou mostrando para vocês na tela. Pode botar em tela cheia, Bruno. Não importa se tem o Tarcísio ou não na disputa, o Flávio passa para o segundo turno em todos os cenários analisados. E não é só que o Flávio é o candidato mais viável da direita, mas ele também tem crescido, e crescido muito. Em setembro do ano passado, essa mesma Quest dizia que o Lula ia bater o Bolsonaro com 14 pontos. Eu disse isso, essa mesma Quest. Flávio, lembrem-se disso, em setembro, muito mais avançado na corrida eleitoral, a Quest dizia que o Lula ia bater Bolsonaro por 14 pontos. Acabou com 1,8 de diferença nas maquininhas.
Agora o Flávio, no mesmo instituto, está só, e eu digo só, 7 pontos atrás. E ele vem crescendo, mês após mês. Não tem o gráfico do crescimento do Flávio, eu pedi esse gráfico especificamente. Mas vejam, o milagre é esse crescimento acelerado da campanha do Flávio, ponto a ponto, levantamento após levantamento, sem o apoio de muita gente, pelo menos sem o apoio entusiasmado, de muita gente que se diz da direita. E também com um cerco inicial do Centrão, da Faria Lima e das viúvas contra ele. E contra tudo e contra todos, o Flávio está se consolidando cada vez mais, e já se consolidou como candidato da direita, e vai se consolidando cada vez mais na disputa. Isso mostra o quanto que essas pessoas estão descoladas da realidade. Se o Flávio e o Tarcísio concorrerem, quem vai ao segundo turno é o Flávio. Isso não vai acontecer, só para deixar claro, isso não vai acontecer. Tá? Mas é só para deixar claro que a candidatura do Flávio nem depende da candidatura de Tarcísio. E não é só com ele, todas as pessoas que preferem outros candidatos ao Flávio estão completamente desconectadas da realidade eleitoral, e eu venho chamando a atenção disso. Outro dia eu encontrei uma pessoa aqui, não vou dizer quem é, um comentarista da Jovem Pan, veio tomar café da manhã comigo aqui, e ele me falou, acho que o Renan vai pontuar aí com uns 7, 8%. Eu quase cuspi o café de riso. Né? São as pessoas que falam, não, Kassab esse programa, porque Ratinho Júnior será o candidato da direita. Zema, as pessoas falam, Zema será o candidato da direita. E olhem os números da pesquisa. O teto do Zema, no melhor cenário, é de 5%. No pior, é de 1%. 1 ou 2? 2. Zema pontua entre 2 e 5. Ratinho Júnior pontua entre 7 e 11. Caiado pontua entre 3 e 5. E os números do Renan, em quase todos os levantamentos, o único levantamento é um levantamento onde não tem Flávio e tem Tarcísio, e o Renan pontua com 5%, mas em todos os outros ele pontua 1%, 2%, Aldo Rebelo também 2%, 1%. Eu não vou ficar aqui nem comentando os números do Renan, porque eu não estou aqui para humilhar ninguém, mas o descolamento da realidade dessas pessoas, e não é que sejam, no caso do Ratinho, não é que seja uma pessoa ruim, ou o Zema seja uma pessoa ruim, não é nada disso. O que me chama a atenção é a dificuldade da leitura política dessas pessoas que se dizem analistas políticos. E estão no Brasil e estão mais desconectados do que a população pensa do que eu que estou aqui nos Estados Unidos. Vejam, deixa eu comentar, e eu falei para vocês que o programa de hoje ia ser radioativo, deixa eu comentar um trecho da Globo News com o presidente da Quest, o Felipe Nunes, falando justamente sobre esse assunto. Bota aqui. Como essa arrancada do Flávio Bolsonaro está sendo construída. A gente divide o eleitorado brasileiro em 5 grupos. Os lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, o eleitor de direita não bolsonarista e o eleitor bolsonarista. E olha, assinante, o que a gente descobre. O Flávio Bolsonaro tem 77% do apoio das intenções de voto entre o eleitor bolsonarista. Aqui nessa coluna que está mais próxima de mim, que a gente está avaliando. Ou seja, ele já está... A transferência de voto no bolsonarismo já é gigante nesse caso para ele. Mas o mais importante para essa análise... Só para deixar claro aqui para vocês, não deveria estar falando isso, mas vou falar, dane-se, depois eu me entendo aqui internamente. Em uma pesquisa interna feita, a transferência de votos do Bolsonaro para o Flávio já passava dos 95%. Tá? Só para a gente seguir adiante. Essa é da Quest, 78%. Só para a gente seguir adiante. É o que acontece com a direita não bolsonarista. Que essa outra coluna que está aqui. O Flávio Bolsonaro já tem metade, aproximadamente, das intenções de voto na direita não bolsonarista, mesmo no cenário com Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, etc. Ou seja, enquanto há vácuo, espaço deixado, o que a gente vai observando é que o Flávio, aos poucos, vai ocupando esse lugar, e ao ocupar esse lugar, ele vai se consolidando nesse segundo turno. Qual o desafio dele, no entanto, Marina? É a coluna do meio.
Eu já disse várias vezes, e repito, quem define a eleição não é o polo. O Brasil passa por uma polarização calcificada, mas o centro, o independente, é que é decisivo no processo. Olha no caso do independente o que está acontecendo. Lá, o Lula tem 23%, o Flávio só tem 9% e o Tarcísio tem 15% das intenções de voto. Aquela coluna do meio ali, a gente vê claramente que aqui o Tarcísio tem uma propensão, né, uma capacidade de angariar votos maior do que a do Flávio Bolsonaro, e isso faz diferença. Ali o Flávio tá igual o Ratinho, né? Ele tá exatamente, Ratinho e Flávio têm ali o mesmo desempenho. Último ponto para mostrar essa arrancada do Flávio, como essa pesquisa consolida ele nesse segundo lugar, é a disputa, eu ia pedir a disputa de rejeições, não sei se o time tem lá, mas olha, o Flávio está crescendo nesse segundo turno, isso, obrigado. Agora sim. Aqui a gente vê talvez o grande movimento da pesquisa, né? O Lula mantém 43% aproximadamente de potencial de voto contra 54% de rejeição, e o Flávio Bolsonaro, que tinha uma rejeição de 60% em dezembro, no vácuo deixado pela direita não bolsonarista, recua a rejeição e chega a 55 pontos, uma queda muito significativa para quem está buscando consolidar a sua candidatura. Prestem atenção nesse ponto que ele explicita. O Flávio, isso é a pesquisa da Globo, o Flávio avançou nos bolsonaristas, mas também entre a direita não bolsonarista. Isso quer dizer que se você é de direita, você quer um candidato de direita e as pessoas não têm enxergado outros candidatos como uma alternativa realmente de direita. E o Flávio domina e tem avançado de forma avassaladora nesse grupo. Além disso, outros números favorecem o Flávio. Veja nesse próprio ponto. A cara do Felipe Nunes aí assustado. Volta aquela cara do Felipe Nunes assustado, você consegue? Esse vídeo até foi tirado do Carlos Jordi, viu? Um abraço pro Carlos Jordi. Olha a cara do Felipe Nunes vendo pesquisa, vendo o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Essa é a cara do Felipe Nunes vendo o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. O ponto que ele estava chamando a atenção é o quanto que o Flávio avançou também, não só entre os bolsonaristas e a direita não bolsonarista, mas avançou de forma impressionante nos eleitores chamados moderados, e isso ainda sem a consolidação. Eu acho que a gente está chegando nesse momento agora, no momento da união em torno do nome do Flávio. A gente está chegando na consolidação. Eu conversei hoje ao telefone com o governador Tarcísio e eu falei assim, a gente está vivendo aqui extraoficialmente o que se chama, o que aqui nos Estados Unidos seria consolidação pós-primárias. Né? A turma está batendo, está custando a entender, não, o candidato vai ser realmente o Flávio, e aí eu acredito que haverá uma consolidação, acredito que outras pessoas virão de forma mais entusiasmada. É normal sair na frente. Eu acho que algumas pessoas estão retardatárias, mas é normal sair na frente. Vejam o slide 69, tá? Que 11% das pessoas ainda sequer sabem quem é o Flávio Bolsonaro, ou seja, que Flávio Bolsonaro é o candidato. Então tem muito potencial para conhecer. Um outro slide mostra que 38% das pessoas, olha que loucura, quase 4 entre cada 10 brasileiros não sabem que o Jair Bolsonaro indicou o Flávio como candidato. É um outro slide que não é esse que está na tela. E quanto mais as pessoas conhecem o Flávio, melhor é a percepção que elas têm dele. No slide 74 da pesquisa, a gente vê que a percepção de que o Flávio é um bom candidato cresceu em todos os grupos. Cada vez menos pessoas acham que já errou ao indicar o Flávio e cada vez mais pessoas acham que ele indicou. Se vocês abrirem aqui os slides, eu vou correr aqui. Vocês olharem, olha aqui, ó. Quem achou que Flávio Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro errou ao indicar? Entre os lulistas, o número caiu de 78 para 66. Entre a esquerda não lulista, 71 para 65. Entre os independentes, a maioria achavam que Bolsonaro tinha errado em dezembro e agora já são só 48. Caiu de 56 para 48. E 28 para 36 achando que Jair Bolsonaro acertou. Na direita não bolsonarista, 55 para 62 acharam que ele acertou. Então, Bolsonaro. E dentre a direita bolsonarista, 78% acharam que o Bolsonaro acertou. E é interessante porque. Perdão, 87%. Esse número eram 78%. Eram 78% e passou para 87%. O que significa isso? 9 entre 10 eleitores, segundo a Quest, 9 entre 10 eleitores bolsonaristas apoiam a escolha
e acham que Bolsonaro acertou na escolha de Flávio. Eram 78% e agora 87%. O que significa isso? No nosso grupo, já há uma união completa em torno do nome do Flávio. Na direita, que não faz parte do nosso grupo, a imensa maioria, 2/3, já estão a bordo. Já entenderam que houve um acerto. Muita gente ainda achava, não, tinha que ser a Michelle, etc. Essa discussão foi superada. Segundo a pesquisa da Quest. E eu acho que, nesse ponto, ela reflete a realidade. Pouco depois, no slide 78, a gente também vê um recorte sobre essa questão do apoio do Bolsonaro. Né? Eu acho interessante isso, que a imprensa gosta de falar que o eleitor do Bolsonaro é gado, mas o que a pesquisa mostrou é o contrário. 24%, ou seja, a maior parte do eleitorado que votaria no candidato indicado pelo Bolsonaro, mas dentre os eleitores do Bolsonaro, a maioria consideraria o candidato indicado. Mas não é assim, Bolsonaro indicou fulano, vamos votar em fulano. Não é gado. Né? O que a pesquisa está dizendo é, a maior parte das pessoas considera a opinião do presidente Bolsonaro, mas não votaria com certeza no candidato indicado. Significa que Bolsonaro indicasse Tarcísio? Não. Parte dos eleitores falaram assim, não, eu vou levar em consideração, mas não necessariamente. Isso é interessante, porque não tem gado. Mostra que vocês, eleitores do Bolsonaro, são pessoas que consideram a opinião do presidente, mas que não seguem cegamente. Um pouco mais à frente, no slide 82, tem mais água no chope do movimento viuvista. Porque o que a gente vê aqui é que em todos os segmentos, a ideia que tentou se pintar de que o Flávio era um balão de ensaio está indo por água abaixo. Flávio está consolidado, está consolidado entre a direita, quase consolidado entre os independentes, e até a esquerda está aceitando que não é uma candidatura fake. Até a esquerda. Vejam vocês. Na direita bolsonarista, vocês, 83%, já estão convencidos de que a candidatura de Flávio vai até o fim. Na direita não bolsonarista, 75% já estão convencidos de que a candidatura vai ao fim. E é muito impressionante, porque esses números subiram muito do mês passado para cá. Né? Você ainda tinha quase um quarto dos eleitores da direita não bolsonarista que achavam que a candidatura do Flávio Bolsonaro era apenas uma estratégia de negociação, e entre os bolsonaristas, 1 em cada 10 ainda acreditavam nisso. E 1 em cada 10 ainda acreditam nisso, o que é muito impressionante. E entre os independentes, ou até entre a esquerda não lulista, eles estão percebendo que a candidatura do Flávio Bolsonaro não é, como tentou vender a Globo News a vocês, um balão de ensaio ou uma estratégia de negociação. E eu acho que isso é, de novo, desconexão das pessoas que acham que ainda tem volta para a candidatura do Flávio. Só pode estar de brincadeira alguém a essa altura do campeonato achar que o Flávio não está concorrendo para valer. Observem, mesmo com o viés da pesquisa Quest, vocês precisam observar esse slide. Está na página 115 da pesquisa da Quest. Esse slide pergunta o seguinte. A pergunta é, dentre as opções que eu vou... É a pergunta que fez o pesquisador, está aqui embaixo em cinzinha. Dentre as opções que eu vou ler, através de qual fonte você mais se informa sobre política? Aí ele separa entre os grupos de eleitores. Entre os eleitores lulistas, 50% se informam pela Globo, pela TV, e 27% só se informam pelas redes sociais. Tá? Quando a esquerda é não lulista, a rede social e a TV estão pau a pau. Quando é independente, rede social e TV, pau a pau. Mas quando nós vamos para a direita, seja ela independente ou bolsonarista, a conta inverte completamente. Né? Nós temos aí 50%, a maioria, metade, se informando por rede social, e o número de pessoas que se informam pela TV é entre 20% e 25%.
Isso tem uma oscilação estatística, alguma coisa nessa faixa. O que você precisa extrair de todos esses números, se você não gosta de gráfico? Eu sei que meu vício de economista é gostar de gráfico. Mas o que você tem que extrair? O que você tem que extrair é o seguinte: se você assiste televisão, você vota na esquerda. Se você se informa pela rede social, você vota na direita. E você pode também inverter a causalidade se você quiser, porque pode ser uma relação e não uma causalidade. O que significa isso? Se você é de direita, você se informa pelas redes sociais, incluindo o Paulo Figueiredo Show. Se você é de esquerda, você se informa pela Globo. O que mostra como a Globo é um veículo de propaganda da esquerda hoje em dia. 1/4 só dos eleitores do Lula se informam pelas redes sociais. Já o eleitor bolsonarista é o espelho disso. E de novo, eu não deveria. Volta para mim, Bruno. Mas eu vou dar os dados de uma outra pesquisa interna que não foi divulgada. Quem quiser acredita, quem não quiser, não acredita. Uma das perguntas dessa pesquisa interna, a qual eu tive acesso, diz o seguinte: qual é o canal predileto, qual é o seu canal predileto de televisão? E aí, historicamente, o brasileiro, 70% dos brasileiros escolhiam a Globo. Então, se pergunta para o brasileiro médio qual o seu canal preferido de televisão, 70% escolhiam a Globo. O número que eu vi foi impressionante. 30% só, hoje em dia, tem a Globo. 30% dos brasileiros, hoje em dia, tem a Globo como canal predileto de televisão. Agora, o que é mais impressionante, né, você pensa, eram 70%, entram 60% e 70%, e hoje são 30%. Mas o que é mais impressionante é que, dentre os eleitores de esquerda, a Globo continua sendo a predileta de 66%. Ou seja, é meio que como se a Globo tivesse mantido o market share dela, mas em vez de ser somente entre os eleitores do Brasil inteiro, foi somente entre os eleitores de esquerda, que obviamente é a minoria no país. Então a Globo deixou de ser uma emissora para todos, que é o conceito, né? A gente aprende na faculdade de jornalismo. Broadcast, essa palavra broadcast, né? Que é a transmissão. Broad em inglês é largo, é a transmissão, larga a transmissão para todas. E a Globo deixou de ser uma emissora de broadcasting para ser uma emissora do que se chama de narrowcasting, o que é uma emissora de nicho, uma emissora que se comunica só com um grupo.